Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir o nosso podcast. Nós estamos indo para o nosso 6º episódio do nosso KitCast e eu tô aqui com um convidado pancada, um cara extraordinário. Eu acho que o mínimo que eu posso dizer é que esse carinha aqui é um cara extraordinário. Fiquem ligadinhos aí, já deixa o like, não deixa de se inscrever no nosso canal. Nós estamos também nas plataformas do Spotify, tanto do YouTube como do Spotify. E segue também aí a nossa página no Instagram, @KitCarMegaStore, que a gente solta ali alguns cortes, alguns conteúdos e os links também para vocês estarem acompanhando quando a gente vai soltar os nossos próximos episódios, hein? Então bora lá. Marquinhos Outlier. Hoje eu estou aqui com esse convidado muito especial, Marcos Paulo, né? Eu conheço ele como Marquinhos Outlier, né? Acho que eu e muitos também, né? O Marquinhos. O Marcos, que é pai, né, Marquinhos? Pai do Samuel, nessa ordem, né? Isso. Samuel, do Nicolas, da Ianá. Ianá. Né? Gracinha de filhos aí. 12 anos, 8 anos e 2 anos. 11, 8 e 2. 11, 8 e 2. Maravilha, hein? Que benção, irmão. 3 filhos, hein? Que responsa também, hein? Privilégio. Privilégio. É uma benção mesmo. Realmente, eu sou pai de 2, né? Meus amigos, as pessoas que me conhecem sabem. Casado com a Thaís, 8 anos. Graças a Deus. Mesmo tempo que eu tô casado com a minha esposa também, 8 anos, dádiva, né? Dádiva de Deus. Acho que o homem sem uma esposa... né? Só um menino. É só um menino. E sem filhos também é só um menino. Com 31 anos, Marquinhos, você tá muito novo ainda, hein, cara? Muita coisa para viver, Lucas. Tem muita coisa, hein, cara? Eu tenho certeza. Tem muita vida para ser impactada ainda, né, meu irmão? Amém. Show de bola, cara. Marquinhos, gente, que é empresário, ele é mentor, né? Ele presta mentoria e é servo de Deus, né? Ele é filho de Cristo. Ele é amigo de Jesus Cristo, né, Marquinhos? Amigo de Jesus. Amigo de Jesus, bacana demais, cara. Marquinhos, eu vou aqui começar te pedindo para contar um pouco da sua trajetória, né? A gente sabe que nós vamos falar hoje, pessoal, num tópico que abrange ali a linha de consórcios. Eu sei que vai vir muito papo bacana pela frente aqui, mas o assunto em questão é consórcio. O Marquinhos é especialista em consórcio, é parceiro nosso, é mentor nosso aqui, do nosso grupo aqui da KitCar. Ele hoje está mentorando a minha irmã, que é sócia da operação de consórcio aqui dentro da empresa. E é um cara que tem muito conteúdo para entregar para quem é do setor ou para quem se interessa, porque o consórcio ainda é um mercado desconhecido. Muita gente ouve falar nessa palavra consórcio, mas não sabe o real significado de consórcio, não sabe nem como funciona, né? Perfeito. Consórcio. Então, eu quero que você primeiro conte um pouco da sua trajetória nesse segmento para nós, de modo geral também, para depois a gente abranger essa parte dos consórcios. Pode falar, meu irmão. Muito bom. Primeiro, né? Meu irmão, satisfação total estar com você aqui. viu? Obrigado por ter vindo, cara. Quero te agradecer, te honrar, te dizer que as pessoas te agradecem, né? Porque um posicionamento, uma decisão muda tudo. Sim. Eu me senti muito honrado pelo convite. E vamos lá, né? Eu que sou goiano, moro aqui em Uberlândia já tem 28 anos. Na verdade, eu me mudei para Goiânia recentemente. É mineiro. Você é mineiro já, né, cara? Eu acho que não se trata do consórcio em si, no meu caso. Sim. A minha trajetória começou muito novo. Com 11 anos de idade eu já trabalhava. Então já ensacava verdura. Depois eu fui vender alface na feira, depois eu fui trabalhar em Lava Jato. De tudo que você imaginar, desde a bartender, garçom, motoboy, mototáxi, eu sempre estava buscando uma maneira de me encontrar na vida, né? Bacana. E eu sempre ouvia dentro de casa algumas coisas acerca de dinheiro que foi me gerando curiosidade, foi me gerando um certo interesse. Então eu sempre tive muita facilidade para fazer amizade. Queria estar ali com os amigos e eu nunca podia, porque Entendi. minha mãe estava sempre trabalhando, não conheço o meu pai biológico, e aí eu sempre perguntava, né, por que minha mãe era tão ausente e minha mãe sempre batia nessa tecla do dinheiro. Meu filho, dinheiro não dá em árvore, eu não cago dinheiro, desculpa o termo, mas a mamãe precisa trabalhar para pôr comida dentro de casa, para poder pagar as contas, e isso fez com que eu quisesse entender um pouco mais do porquê que as pessoas colocavam o trabalho à frente da família, porquê que as pessoas corriam tanto atrás do dinheiro, sendo que, para mim, como criança, e hoje olhando para trás, eu não queria dinheiro. Eu queria a presença, eu queria curtir a minha infância, E isso fez com que eu descobrisse alguns pontos
que me levou a fazer o que eu faço hoje. Entendi. Então eu descobri que, culturalmente falando, ninguém ensinou o brasileiro a lidar com dinheiro. Cultura deriva da palavra cultus, do latim, que significa cuidar. E ninguém ensinou o brasileiro a cuidar do dinheiro. E qual que é o impacto disso? Famílias desestruturadas financeiramente, a renda per capita no Brasil muito baixa, e essa falta de cuidado com o recurso fazia com que as pessoas se tornassem refém desse negócio, que é a moeda, né, que é o dinheiro. Sim. E nisso tudo, acabei crescendo. Alguns pontos muito interessantes. Quem me vê falando hoje que sou amigo de Jesus não sabe que eu não vim de um berço cristão, não conhecia ele. E eu era revoltado com Deus, Lucas, porque eu culpava ele. Eu tinha sonho de ser jogador de futebol, não deu certo. Aí eu achava que a culpa era da minha mãe, que trabalhava demais. Eu achava que a culpa era do pai, que eu não conhecia. Achava que Deus, que todo mundo dizia que era amor, e eu não tinha amor. Eu falava, se Deus é amor, eu não tenho amor, esse cara não existe para mim. Então tudo isso me fazia entrar em crise. E essa crise, essa indignação com tudo, com essa disfunção familiar, com essa disfunção financeira, com essa disfunção espiritual, começou a me empurrar para o que eu faço hoje. Entendi. Então me tornei pai muito novo. E ali, o primeiro ponto de inflexão, porque eu falei, como que uma criança cuida da outra? Sem estrutura emocional, sem estrutura espiritual, sem estrutura familiar. Você fala porque tem 11 anos, seu filho, você tem 31, então você foi pai com 20. Com 20, cara. Mas aí teve ali os 9 meses de gestação, então descobri de 19 para 20. Muito novo. Tem pessoas que amadurecem muito jovem, né? Não foi o meu caso. Eu, com 19 anos, eu era realmente um menino. E tem um versículo lá em Romanos, 1 Coríntios 13, que fala assim, ó: quando eu era criança, eu agia e eu pensava como criança. Agora eu me tornei adulto. E eu deixei para trás as coisas de criança. Ou seja, a maturidade, ela parte de uma decisão, de você realmente deixar hábitos que te infantilizam. E aí, nessa loucura toda, comecei a ler, comecei a pesquisar por conta própria. A gente não tinha dinheiro para fazer um curso, uma faculdade. E eu acabei encontrando outras vias. E eu comecei a ouvir falar que vendas dava dinheiro. E aí eu falei, tá, mas eu vou vender o quê? Porque eu já vendi de tudo e não ganhei dinheiro com nada. E aqui fica um ponto. Todo mundo é vendedor, mas nem todo mundo ganha dinheiro vendendo. E eu era um desses. E uma coisa que me deixava muito em crise, Lucas, era ouvir das pessoas que eu tinha muito potencial. Você tem potencial, você vai longe, você vai vencer da vida. Mas potencial é a capacidade de chegar num lugar que você ainda não está lá. E eu não estava lá nesse lugar que todo mundo dizia que eu poderia chegar. Isso me frustrava muito, sabe? Entendi. Então tomei a decisão de começar a caminhar. Conheci o mercado de consórcio a partir de um amigo de futebol que começou a me convidar. Na época eu trabalhava como vendedor de tintas. Inclusive, obrigado, Dori Edson, Triângulo Tintas. Vocês fizeram parte da minha história. E 3 anos lá vendendo tinta. Se vocês acham que é difícil vender consórcio, experimenta vender tinta. Ninguém quer. Eu imagino. E eu demorei muito tempo para entender o que era vendas, o que era prospectar, o que era ir para a rua, o que era gerar negócio. E lá foi uma escola. Até que um dia o ciclo se encerrou. Eu já tinha recebido 3 convites para trabalhar com consórcio, mas para mim era muito desconhecido. O senso coletivo e as pessoas à minha volta, ninguém tinha experiência com consórcio, e o que elas tinham ouvido falar era que consórcio era ruim. Consórcio não contempla. Por que eu vou pagar uma taxa para alguém administrar meu dinheiro se eu posso fazer isso? E isso me deixou com muito medo desse segmento. Eu falei, não quero consórcio. E a minha esposa, inclusive, obrigado, meu amor, se não fosse você, a gente não estava vivendo a vida que a gente vive. Ela falou, amor, tem coisa aí. Olha isso direitinho. Eu acho que você está dando ouvido para as pessoas erradas. E aí eu olhei para essas pessoas que estavam me dando um conselho, e essas pessoas não tinham construído nada na vida. E a Bíblia vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você está rodeado de pessoas que não constroem coisas, talvez elas estão destruindo. E naquele momento, se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, o que eu vivo hoje nunca teria sido construído. Aí eu ouvi a minha esposa e resolvi ir lá.
Só que quando eu cheguei lá, o formato era PJ, Lucas. Era de intraempreendimento. Para quem não sabe, gente, intraempreendimento é a oportunidade da sua vida. É a oportunidade que você tem de empreender sem risco, sem precisar de dinheiro na empresa de outra pessoa. E você tem muitos benefícios com isso, só que eu não sabia, ninguém nunca tinha me contado. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, tá, mas e o salário fixo? E o convênio? E o convênio? E ele falou, não, cara, aqui não é assim não. Aqui o que você vender, você ganha. Já vai buscando as crenças, né? Cara, da cultura do país, né? E o fato de ter que depender de mim me assustou. Eu falei, cara, eu não sou capaz. E aí eu quero te dizer algo. Você que está aí nos assistindo e acha que você não é capaz, eu venho aqui te dizer que você é capaz de coisas que você nem imagina. Só que você precisa começar a fazer, você precisa ter coragem. E o melhor jeito de começar é começando. E aí, Lucão, eu não aceitei o desafio, 3 vezes o convite. Lá, para a gente começar a ganhar dinheiro, era de 1 milhão para cima, em vendas de consórcio. Sim. E imagina, ninguém do meu círculo social fazia consórcio. Eu falava, vou vender isso para quem? E 1 milhão, o nosso cérebro, ele só acredita naquilo que ele já viu ou nas histórias que ele já ouviu. E aí eu nunca tinha ouvido ninguém perto de mim falar que tinha vendido 1 milhão. Imagina, minha meta lá vendendo tinta era 30 mil reais. E eu falei, cara, eu não dou conta de fazer esse negócio, não. Eu descobri que eu tinha 2 bloqueios, talvez você tenha, e eu quero te ajudar com a minha história. Talvez você tenha bloqueio de autoimagem, você não sabe quem você é, e você tem crença de demérito. Você não acredita que o mérito das coisas que você faz é seu. E eu tinha isso. Eu não acreditava que eu era capaz. E aí não aceitei, saí desse lugar que eu estava, consegui um acordo, abri uma empresa ali de marketing digital, influenciado por essa... Isso com quantos anos? Por essa era, nós estamos falando de 4 anos atrás, muito recente. Recente. E 4 anos atrás, eu falo que existe 4 eras. A era da agricultura, que os nossos avós ali na roça, né? Isso. Plantando e vivendo do que plantou. A era da revolução industrial, onde você é fruto de uma narrativa de que se você não fizer uma boa faculdade, se você não tiver uma formação acadêmica, você não vence na vida. Agora, a gente está na revolução digital e caminhando para a cibernética, para a robótica, para a automatização de tudo. Isso. E nessa bolha digital, eu comecei a ouvir. Fique rico, 6 em 7, conquiste seu primeiro milhão. E eu fui me aventurar nisso porque disseram que tinha um método, que tinha um caminho, que tinha um passo a passo, que se você seguisse, não tinha erro. Mas eu descobri que na vida real não é bem assim. Existe uma carga tributária que ninguém te conta. Existe uma dificuldade com o desenvolvimento de pessoas e mão de obra que ninguém te conta. Existe uma dificuldade com o share de mercado que ninguém te conta. E eu fui descobrindo isso na bruta. Abri a empresa e, sem experiência, centralizador, novo, foi só declinando. Até que hoje o meu gestor, o Marcos Vinícius, obrigado, meu irmão, pela sua vida, ele me ligou e falou, Marquinhos, tô vendo você postando stories aí e eu tô vendo que você tá mexendo com marketing digital, cara. Eu tô na gerência de uma corretora, que você já veio aqui, a gente já tentou te trazer, e eu tô precisando prospectar, cara. Eu não tenho tempo de arrumar oportunidade de negócio. Você consegue me ajudar com o que você faz? E eu falei, consiga aí. Ele falou, então vem cá que a gente vai trocar uma ideia. Aqui eu já quero te dizer algo. O não posicionamento é um posicionamento de quem não se posicionou. Eu só recebi aquela oportunidade. Eu só estou vivendo o que eu vivi e o que eu estou experimentando porque lá atrás eu me posicionei. Eu gravei um stories. Eu gravou um stories. E ele me chamou lá. Nossa reunião demorou 5 minutos. Melhor jeito de começar é começando. É começando, Essa cara. eu peguei já, velho. E o que ele me falou? Marquinhos, você é bom no que você faz? Aí eu falei, claro, precisava vender, né, Lucão? É, lógico. A gente, às vezes, quando não vive, a gente precisa profetizar, né, gente? Caminhar em fé. É isso aí. E eu falei, sou bom. Ele falou, cara, então vamos fazer o seguinte. Ele pegou uma pastinha de consórcio, me entregou e falou assim, vende o consórcio pela sua plataforma, pela sua empresa, que se você vender esse consórcio, o contrato é seu. E aquilo ali eu falei, mas peraí, tá tão difícil vender contrato, né? Eu vendia tráfego pago ali para ter clientes no negócio local. E foi tão fácil assim. Eu falei, Marcos, mas espera aí. Você nem perguntou quanto que é. Aí ele pegou e falou assim, eu tô com um problema, eu preciso resolver.
E se você me resolver, eu estou disposto a pagar. Aí eu entendi que preço é o que você paga, valor é o que você leva. E aí eu saí empolgado, Lucão. Eu falei, nossa, Jesus, obrigado. Sempre fui um homem de muita fé. Falei, agora eu vou mudar a realidade. Imagina, uma esposa braba dentro de casa, os meninos precisando de alimento. Eu não tinha tempo para perder. Na verdade, eu entendo, tem muito tempo que a vida é uma aventura na qual nenhum de nós vamos sair vivos. Então a gente não tem tempo para perder. O tempo não dá tempo para ninguém. E eu saí com essa pastinha de consórcio, falei, eu vou vender esse negócio. Lucão, não dei conta de vender o consórcio, cara. Não deu. Eu descobri que o buraco era mais embaixo. Não se tratava só de um crédito mais taxa dividido por um prazo. Eu tinha um grande rival, que muitos acham que o rival do consórcio é o financiamento. Não é. O rival do consórcio é a ansiedade. A gente vive na geração mais ansiosa da história. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. É o mal do século. Quando você fala de ter bons hábitos para que você desfrute disso no futuro, as pessoas não querem, elas querem o prazer imediato. Então, por isso que hoje o financiamento é popularizado, decisões ruins são tomadas por pessoas que não conseguem gerir esse quadro de ansiedade. Quando eu vi que ninguém queria ficar pagando uma parcela para esperar, sabe lá Deus, que dia, para poder ter acesso ao crédito, falei, meu Deus, ou eu mudo de segmento, ou eu caço outra coisa para fazer, ou de fato eu me especializo nesse negócio. O que me manteve no consórcio? Porque eu lembro até hoje, eu pensei em desistir, Lucão, não foi uma vez, foi pelo menos umas 100 vezes por dia. Por quê? Porque era muito não. Ô Lucas, vamos? Não. Ei, não. Eu me lembro que eu não tinha cliente, eu não tinha carteira, eu não tinha experiência, eu não tinha múltiplos funis, eu não tinha posicionamento digital, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então eu peguei um panfleto, fui para aquela avenida do Uai ali, eu não sei como é que ela chama, parei a motinha na época na praça, eu não sei o nome daquela praça, mas é lindo pro Parque Sabiá. Sei. Parei ali e desci aquela avenida do Uai, até lá na rotatória aqui você vai pro Parque Sabiá, aqui você vai pro Pátio Sabiá. E voltei. Lucas, eu acabei com todos os meus panfletos. Sabe quantos contatos eu peguei? Nenhum, cara. Ninguém. As pessoas tinham a capacidade de pegar o panfleto na minha frente e jogar no chão. E eu falava assim, cara, esse negócio não é pra mim, não. Quem quer consórcio? E aí surgiu um bordão, né? A partir desse dia que eu falava todos os dias, depois eu me tornei líder, depois me tornei diretor, hoje proprietário, que ninguém quer consórcio. Não é sobre consórcio. E aí quando eu entendi que não tinha a ver com o fim, eu tratava o consórcio como fim. Não, ele é meio. Todo mundo que tem um coração que bate, sonha com alguma coisa. Sem dúvida. A pessoa quer um carro, uma casa, uma viagem, a festa de 15 anos dos seus filhos. Só que elas têm um grande rival, que é a falta de planejamento, ganham muito mal, não tem instrução financeira. Não tivemos educação financeira. Zero. E aí eu entendi que meu negócio era de educação. E aí, quando eu comecei a educar as pessoas, eu comecei a vender o consórcio. Então, eu escolhi isso depois que eu entendi. Então, tive uma carreira muito vitoriosa depois que a chave virou. Então, na minha primeira semana ali, olha para você ver como que é as coisas, por isso que eu quero te provocar a não desistir na primeira dificuldade. Eu pensei em desistir 100 vezes no primeiro dia. Cheguei em casa molhado, peguei chuva. A minha esposa desesperada, porque ela estava vendo a minha aflição. E normalmente eu sou o cara controlado. Então, se eu tô descontrolado é porque o negócio tá feio. E eu perseverei. Na primeira semana eu vendi 680 mil. Os donos da corretora me ligou. Falou, cara, você fez conta? Pensa, lá atrás, não tinha cultura de consórcio. Consórcio não é essa loucura que hoje todo mundo fala. Hoje você tem Pablo Marçal, João Apolinário, você tem Roberto Justo, você tem um monte de pessoas que influenciam falando bem do negócio. Isso. Lá não. Lá era só nós e o desejo de dar certo. Os caras me ligou, falou, cara, 680 mil na semana, você já fez conta? 4 semanas, 680 vezes 4, 2 milhões, parará, fizeram a conta da comissão, falou, isso é o que você vai ganhar. Aí eu falei, não pode. Falei, não é possível, cara. Nunca vi agir em acerto. E aí, Deus me honrou assim, cara. Tive muito sucesso como vendedor desde o primeiro mês, sempre vendendo acima de 1 milhão, sempre.
mudou minha vida muito rápido. Uma decisão muda tudo, gente. Decisão significa, quando você decide algo, na etimologia da palavra é cortar fora. E quando eu decidi que era o consórcio, eu cortei fora todas as outras possibilidades, porque o plano B só serve para ferrar o plano A. Você tem que ter convicção naquilo. E aí, quando eu coloquei aquilo como alvo, como eu falei, eu vou ser bom nesse negócio, cara. Eu vou te cortar rapidamente aqui, só para te falar um outro termo que eu uso, que você usou do plano B, serve para ferrar o A. Vê se faz sentido o que eu uso aqui na minha vida e passo para frente, passo para o meu time e demais pessoas. Que o negócio bom, ele só serve para atrapalhar o ótimo. Perfeito. O bom é inimigo do ótimo. Perfeito. Então, os negócios bons, principalmente quando você põe eles no diminutivo, os negocinhos, né? Porque quando você começou a falar no diminutivo é porque não é bom. Perfeito. Então, porque tem um negocinho bom, né? No mineirês, negocinho bom. Nossa, tem um negocinho bom ali, ó. Esse é o perigoso. Esse é o que serve para ferrar o ótimo. Porque você o tempo é um só. Perfeito. Né? A nossa mente, a gente não dá conta de pensar milhões de coisas e executar. Poder até pensar dá, mas executar não. Então, os negocinhos bons só tá servindo para te dispersar, te tirar do foco dos ótimos. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Henry Ford fala que obstáculos são desculpas que eu encontro quando eu tiro os meus olhos do alvo. Então, você ter essa convicção, cara, essa certeza, essa diretriz e não abrir mão disso, te coloca num patamar diferente. Então, tive uma carreira vitoriosa como vendas, muito rápido, isso já começou a despertar olhares, e você sabe como que é o segmento comercial. Sim. Se o cara se destacar, meu amigo, vira uma loucura atrás dele. Um assédio, né? Comecei a receber muita proposta, mas eu tinha certeza do que eu queria. Então, eu não negociei, porque aqui é algo muito forte. Quando você abre mão do propósito por causa da proposta, isso te deforma. Você se parece com tudo, menos com você. Agora, quando você ignora a proposta e aceita o propósito, isso te dá forma. Isso se parece com quem você é na essência. As pessoas olham para você e não entendem a felicidade, a naturalidade das coisas, a convicção, a constância. Sim. O quão você consegue executar e fazer algo com tanta facilidade. Mas é porque você está debaixo do propósito. Sim. Recebo o convite para ser gestor. E aí ali foi um ponto de muita inflexão, porque, imagina, eu já ganhava muito bem como vendedor e eu ia abrir mão dos meus ganhos para ajudar outras pessoas a ganhar. E eu lembro que na época eu já tive o meu ganho comprometido de maneira muito expressiva, ao ponto da minha esposa me colocar sentado e falar assim: eu acho que você tomou uma decisão ruim. Porque antes você tinha que preocupar com você ganhava X. Agora você está tendo que preocupar com um monte de gente que não quer saber de nada com nada e você está ganhando 1/3 do que você ganhava. E aí eu falei para ela assim: amor, se o preço que eu tiver que pagar para poder aprender a fazer acontecer for esse, eu estou disposto. Porque existem vários capitais que remuneram. Tem o capital financeiro, a maior perda hoje está aqui, porque as pessoas só olham para o dinheiro. Mas existe o capital social e o capital intelectual, e eu estava construindo fortuna nessas outras duas vias. Sim. Conectando com gente, me posicionando, indo para cima, aprendendo, fazendo, corrigindo e adaptando. Deus me deu graça de novo. Eu lembro direitinho. Eu estava pensando em desistir, Lucas, porque eu assumi a gestão de uma loja, de um grupo que tinha loja em Uberaba, Monte Carmelo, Patrocínio, Brasília e Uberlândia. Uberlândia era a única loja que dava prejuízo. E parecia assim, eu nem acredito nisso, mas é um termo, parecia que tinha um sapo lá debaixo da empresa, porque não dava certo. E quando eu assumi o desafio, eu assumi um time que, para vendas, para o momento que a gente vive, era um time que tinha uma idade mais avançada, e eles não queriam se adaptar. E aí a única coisa que não deixa de mudar é a mudança. Se você não se adaptar à mudança, você morreu, já era. Então eles não queriam se posicionar digitalmente, não queriam pegar indicação, não queriam fazer ação de vendas, não queriam fazer eventos, não queriam fazer movimentos que gerava negócio. Isso. Queria ficar só a moda antiga, porque eu aprendi assim, porque eu nasci assim. Sim, cresci assim, vou morrer assim. E para o consórcio não funciona. Não. Consórcio não é uma venda processual, ela é uma venda relacional. Eu acho que hoje em dia nada mais funciona assim, né? Perfeito. Nada mais. O mundo transformou, né? Principalmente depois da pandemia. Né? O mundo já vinha sofrendo transformações, isso é natural, mas depois da pandemia foi revolucionário. Perfeito. Né? A gente avançou, sei lá, 2 décadas
e nós somos da era, né? A gente tem que contar isso agora para os nossos filhos e netos, que a gente teve que avançar 2 décadas, eu estou, né, supondo em alguns isso, anos, né? Estou supondo isso é um dado, né, que eu não tirei de lugar nenhum. Então, como que você avança 2 décadas em 4 anos? Perfeito. Né? Tempo de pandemia, início até hoje. Fala, como que você vive 20 anos em 4? Você já parou para pensar? Perfeito. Eu fico fazendo essas reflexões. Então, a gente teve que acelerar demais. E isso, você trouxe aqui agora há pouco, trouxe muita ansiedade. Perfeito. O que já era um mal, já era uma chaga, ele potencializou. Que é a ansiedade, a depressão e as piores causas que vêm depois disso, que é o suicídio. Né? E tudo de ruim aí que pode vir a acontecer. Então, começa na ansiedade. As pessoas falam, eu sou ansioso, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção. Hoje em dia tudo tem nome, né? Perfeito. Tem tudo disso que a gente ouve falar, tem nome. Só que é realmente essa era que a gente vive, e a gente não pode se ancorar nisso. A gente não pode se ancorar no fator que vivemos num tempo de pandemia, que a gente vai falar dela até o fim dos dias. Porque tem gente que está vivendo a pandemia até hoje. Porque a pandemia me ferrou. Foi, amigão, já passou. Perfeito. Essa água já passou debaixo da ponte, já esvaziou, agora corre atrás de novo. Persegue seus objetivos e sonhos, só que tem gente que gosta de ficar andando no passado. Né? Então, trazendo aqui um pouco de reflexão, realmente a nossa era, principalmente a era dos mais jovens que estão ali na pujança, trabalhando com muita atração, com muita vontade, com muita garra, com muito afinco. Perfeito. Estamos sofrendo isso, essa transformação rápida, nessa revolução digital e indo para a cibernética. Só que isso foi muito rápido. Para e pensa, como que você vive 20 anos em 4? Às vezes, se não tivéssemos sofrido uma pandemia, a gente estava numa outra era. Perfeito. Às vezes não, com certeza. Muitas coisas não teriam acelerado, o universo de consórcio às vezes não teria acelerado. Das pessoas se programarem para ter seus bens. Porque as pessoas achavam que nunca iam morrer. E começou a haver pessoas próximas morrendo. Pessoas saudáveis. Né? Pessoas, você fala assim, como que aquela pessoa morreu? É saudável, nunca bebeu, nunca fumou, era atleta. Pegou Covid e morreu. Perfeito. Então, isso a gente, né, nós, de modo geral, a gente refletiu muito. Até a pessoa mais amarga refletiu sobre. Falou, nossa, realmente, as pessoas estão morrendo ao meu redor. Então, deixa eu acelerar. Deixa eu viver a vida, mas deixa eu me programar para ter o que eu quero. Então, isso foi acelerado. Perfeito. E nós, como influenciadores, nós como pessoas que, além de gerarmos riqueza para as pessoas, a gente gera sabedoria, nós nos tornamos sábios a partir do momento que a gente gera sabedoria para as pessoas. Né? Eu trabalho muito com esse princípio também. Né? A gente se torna sábio quando a gente serve. Né? Sem servir, você não é sábio. Eu acho que é nessa linha. Eu estou errado? Não, o servo que não está servindo não serve para nada. Então, pronto. Isso aí é muito forte, Lucas. Então, a gente está trazendo consciência, né, para as pessoas. Perfeito. Que a nossa era está muito acelerada mesmo. Só que a oportunidade, ela está pairando no ar. Ela está no ar. Só que muita gente não quer agarrar, não quer ver, né? É a mesma coisa das pessoas estarem com vendas invisíveis. Né? As pessoas estão vendadas e não querem ver o que está acontecendo, ou estão com os ouvidos tampados também, não estão querendo escutar o que está acontecendo. Está na sua cara. Você está vendo, você está ouvindo as coisas acontecer e você não está correndo atrás, você não está fazendo por onde. Você não está fazendo por merecer, você não está plantando, você não está cultivando. Não é nessa linha de raciocínio? Hoje eu olho muito para as pessoas com um olhar de muito amor. Eu gosto de uma frase que fala assim, ó, quem busca culpado pune inocentes. E você nunca pode julgar um adulto sem saber a criança que ele foi. Sim. Tem pessoas que estão vendadas e surdas porque elas foram silenciadas e ensurdecidas pelos seus ambientes, pelas suas referências, pela sua geografia, por tudo aquilo que foi construído na sua infância. Pelas crenças que vêm sendo trazidas desde a infância. E elas não tiveram a oportunidade Isso é muito sério, né, de conhecer, cara. Tem um versículo que fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que só há libertação quando há conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade. Qual verdade? Toda a verdade. A verdade sobre Deus, sobre quem você é, sobre o que você veio fazer aqui, quanto tempo você tem e o que acontece contigo se você não fizer, porque há uma responsabilidade junto com o conhecimento.
Sim. Então, quem conhece, não tem como fingir que não conheceu. Cara, você já sabe empreender, não tem como você fingir que você não sabe. E aí acaba que é um caminho sem volta, sabe? Sim. Mas eu estava te contando que quando veio a gestão, e eu lembro como se fosse hoje, eu estava muito frustrado porque o histórico não cooperava para tudo aquilo que eu iria construir. Só que eu olhei para a história e falei, acaba aqui. E aí eu quero até te dizer algo, você que não honra a história, você não é digno de escrevê-la. E aí eu olhei para a história e falei assim, ok, deu certo até hoje. Eu vou fazer, deu errado até hoje, agora eu vou fazer dar certo. Só que tudo estava dando errado, Lucão. Contratava, demitia, contratava, treinava, visitava, dava errado. Aí eu pensei em desistir, e aí eu escutei o Espírito Santo. Isso aqui para alguns vai ser estranho, né? Mas eu preciso que você entenda que ele fala com você. E ele falou comigo, ele falou assim, Marcos, você já parou para analisar qual foi o tempo de preparação de Jesus? Quanto tempo Jesus ficou no ministério e o que aconteceu depois disso, quando o assunto é liderança? Aí eu falei, pô, não, tô doido. Falei, não, como assim? A Bíblia fala que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria. Foram 30 anos aproximadamente de preparação. Sim. Quando ele começa a recrutar o seu time, quando ele começa a fazer as contratações, Isso. ele demora 3 anos e meio aproximadamente para formar esse time. Só que depois disso, dos 12, um trai, um nega, e dos 10, na hora do pega para capar, 9 sai fora. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, se Jesus, que era o próprio Deus, demorou 3 anos para formar 12, e na hora do pega para capar, um traiu, um negou, e dos 10 que sobrou, 9 saiu fora, por que você está frustrado? Você tem 1 ano que você está tentando. Aí eu falei assim, que porrada. Caramba, Jesus, beleza, vou recomeçar. Então esse contato, essa fé, essa voz me deu muita força que naquele momento eu ia largar tudo. E que bom que eu não larguei, porque eu formei um time vitorioso, isso me colocou em lugares que eu nunca imaginei chegar. Aí eu descobri a principal característica de um líder, que é tirar resultados extraordinários de pessoas comuns. É você olhar para o cara e falar assim, ei, tem coisa aí, eu vou extrair o melhor de você, mesmo que você não saiba. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aí, concluindo e chegando até o ponto de hoje, fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. As metas só iam subindo, e todas as vezes eu engolia essas metas junto com o meu time, porque eu não era ninguém sozinho. E aí eu falei, cara, eu sei fazer esse negócio acontecer. A gente teve um desacordo comercial e foi aonde cada um foi seguir seu rumo. Hoje a gente está com a Utilar aí um pouco mais de 2 anos no mercado. Graças a Deus, muito bem, fazendo sinal, né? história, crescendo demais. O mercado de consórcio cresceu 160%, nós crescemos 2.200%. Isso é favor de Deus, é graça de Deus. 2.200%. 2.200%. Imagina uma empresa em 2 anos, onde no Brasil 80% das empresas quebra antes dos 3. Aí você tem uma empresa crescendo 2.200% dentro de 2 anos. Extraordinário. É favor de Deus. É no mínimo extraordinário, né? É promessa de Deus mesmo, né? Você plantou, você cultivou, você cuidou, né? E agora vem a colheita, né? Perfeito. A lei da semeadura, eu acho que ela é perfeita, né? A lei da semeadura, ela é implacável. Perfeito. Você só colhe o que você planta. Se você plantar graça, se você plantar bondade, se você plantar esperança, se você plantar fé, se você plantar vontade de ajudar o próximo, vontade de servir, você vai colher tudo isso de bom que você está plantando, né? Perfeito. É o que vem acontecendo comigo também, né? As pessoas que já me conhecem sabem, né, que eu sou uma pessoa movida muito por emoções. Eu tento dosar isso, porque no mundo empresarial, sem muito romantismo, né? Porque a gente não deve ser românticos no mundo empresarial, porque é punk, é porrada, é guerra. Gerar emprego não é fácil. Você olhar para ali sua folha, todo quinto dia útil, você ter que pagar, as pessoas contando com você, contando com o seu trabalho, contando com as suas ideias, contando com a sua audácia, com a sua ousadia de empreender para que essas pessoas junto com você prosperem também. Então, não é brincadeira, sem romantizar, empreender de certa maneira, igual você falou que você foi picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, empreender não é para todos. Perfeito, né? Concordo. Empreender não é para todo mundo, né? Eu falo que
todo empreendedor é um bom vendedor, só que nem todo vendedor é um bom empreendedor. Perfeito. De certa maneira, o vendedor ele empreende, ele intraempreende. Só que empreender, eu falo ser empresário, gerar empregos. Lucro, crescimento, exponencialidade. Você bater no peito e falar assim, pode pôr, pode contratar. Eu preciso contratar. Eu preciso mudar de espaço. Né? Eu preciso triplicar o meu aluguel porque hoje o meu espaço não cabe mais no meu time e aonde eu quero ir. Né? Eu tenho certeza que isso vem acontecendo com vocês através desses 2.200%, inimaginável, né? Esses 2.200%, meus parabéns. Eu tenho certeza que é pura verdade o que você está falando por causa do trabalho que vocês desenvolvem. Não é à toa que somos parceiros, que somos mentorados por você, né? Que o Marquinhos é uma figura ilustríssima, né? no mercado de consórcio. É um rapaz muito humilde, um rapaz, né? Como vocês já perceberam, temente a Deus aí. E você, Marquinhos, você inspira muita gente, cara. Amém. Né? Eu sei que você tem uma missão muito grande aqui na Terra, além dessa equipe, né, que você lidera, que eu sei que hoje você está aqui em Uberlândia e Goiânia, né? Você hoje se mudou para Goiânia, né? Isso, a gente abriu uma filial lá e precisou de eu me mover para lá para poder estruturar tudo. Claro. Então, hoje você tem seu time aqui liderando em Uberlândia, você está lá à frente da operação em Goiânia, então você tem um time todo ali, né, em volta de você, dependendo ali das suas ideias, dependendo da sua pujança, da sua presença, né, da sua presença. Perfeito. Eu aprendi, na verdade, algumas coisas, né, eu quero compartilhar aqui também, que a gente deve desconstruir muitas crenças e a gente deve fortalecer outras crenças. Perfeito. E crenças que a gente deve desconstruir são aquelas crenças que a gente, vou colocar aqui um exemplo, que o boi só engorda no olho do dono. Perfeito. Isso é uma crença que deve ser desconstruída, porque, peraí, vamos lá. O boi só engorda no olho do dono. Eu não tô tratando gente como boi, mas é um termo antigo. Perfeito. É uma crença antiga que vem sendo trazida ali dos nossos avós ou bisavós, né? Se não foi mais antigo ainda que isso. Então, quer dizer que para eu empreender, eu tenho que estar sempre ali, fisicamente, das 8 às 18, das 8 às 8, então eu não vou ter vida. Então eu não posso viajar. Então se eu me ausentar 10 dias, o meu negócio para. Eu tenho que dar férias coletivas. Então isso não é verdade. O boi só engordar no olho do dono. Isso aí já é uma dica que eu dou para você que é empresário ou para você que quer ser empresário. Você está se preparando para ser empresário. O boi não engorda no olho do dono. O boi não engorda no olho do dono. Aí você fala assim, não, mas como que não? Se você não está olhando o seu negócio, você vai ser roubado. Então você já nem começa. Se você não confia, se você não acredita nas pessoas, você nem começa. Perfeito. Se você vive já essa crença ardendo dentro de você, você nem começa. Primeiro, desconstrua essa crença de que as pessoas vão te roubar, de que as pessoas não são confiáveis e de que o boi só engorda no olho do dono, dentre outras crenças falácias por aí que tem, que realmente não vai dar certo. Perfeito. Desconstrua isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho um time autogerenciável. Eu tenho certeza que você, cada dia mais, tem também um time autogerenciável, que você olha, os negócios vêm sendo entregues, a empresa vem crescendo cada dia mais, né? 2.200% em 2 anos. Então, é um time de campeões, com certeza, e não é você somente. Perfeito. Né? Você tem toda uma galera ali junto com você, né? Além dos seus sócios, as pessoas que pensam junto, que estão alinhadas junto, né, com você nos seus princípios, nos seus valores. E eu falo que primeira coisa que você deve criar quando você abre um CNPJ, você abre a sua empresa, é um fit cultural. Perfeito. É a cultura. É a cultura. Como assim, Lucas, cultura? Que você falou que cultura vem de cultos, vem de cuidar. Perfeito. Exato. Exatamente cuidar. Cuidar do seu time, cuidar da sua equipe, e que eles entendam que eles estão sendo cuidados. Perfeito. E que eles não pensem que você está fazendo a sua obrigação, não, que eles olhem para você como líder. Perfeito. E não como chefe, né? Como líder, fala, não, meu líder cuida de mim. Desde um café da manhã que você serve para sua equipe, desde um coffee break desde um happy hour que você faz por eles, e principalmente valores não são negociáveis. Se tem coisa que a gente não deve negociar na vida nunca é valores. Perfeito. Princípios e valores. Então, igual você falou, você vai me ajudar a lembrar. O valor, como é que é? Você entregou? O preço é o que eu pago, o valor é o que eu levo. Isso. Preço é o que paga, valor é o que leva. Então, valores que você coloca, princípios que fazem parte da cultura da empresa, é prioritário.
Valor você não deixa, você leva, né? Prioritário. Eu como empreendedor, que eu como acho que quase todos os brasileiros empreendi na marra, comecei do zero à esquerda, do nada, e comecei a gerar emprego, comecei a ver vidas ali sendo transformadas através do meu trabalho, as pessoas aprenderem a gostarem de dinheiro. Perfeito. A não tratarem com demérito, acharem que não mereciam aquilo que estavam ganhando, que não merecem, às vezes, ter um carro bom, uma casa boa, uma vida boa. Tanto que eu já bati nessas teclas aqui nos episódios anteriores ou nos meus stories, enfim, na minha vida, na vida que eu levo, perfeito, que a gente deve sim desfrutar. Você me corrige se eu estiver errado. A gente deve desfrutar, porém, antes de desfrutar, tem todo um trabalho que deve ser feito. Perfeito. Não adianta você querer ter uma vida de rico se a sua empresa é pobre. Perfeito. E eu estou falando aqui para você empreendedor, você empresário, você gerador de empregos. Eu não estou falando aqui você para intraempreendedor, mas você intraempreendedor que quer se tornar um dia seu empresário, pega também para você. Que eu trabalhei muitos anos da minha vida, mas muitos anos, né? Porque eu também empreendo desde muito jovem, com o sentimento de que a minha empresa sempre tinha que ser rica para depois eu ser rico. Perfeito. Então é a empresa rica de dono pobre. Mas até certo ponto. Porque se você falar assim, não, dono pobre já é ruim, já é pejorativo. Não, mas a gente tem que dar esse choque de realidade, não sermos românticos. Perfeito. Porque hoje em dia o universo está cheio de romantismo. E de romantismo... É difícil até falar, né? E romantismo, a vida não tem nada. De romântica, a vida não tem nada. A gente tem que tratar a vida como vida mesmo. E o tempo está passando, igual você falou. O tempo é um só, o tempo é um para todos. Então a gente deve tomar providências, a gente deve tomar ações rápido. Você tem que tratar com essa clareza de que você tem que primeiro ter uma empresa rica para depois você se dar o prazer, ao luxo de querer ser rico. Perfeito. E eu tenho certeza que você está enfrentando isso hoje. Quando vai ser o momento de eu me dar esse presente? Quando vai ser o momento de eu me dar esse presente? De eu dar esse desfrute para minha família, não só para mim? Perfeito. De eu viver isso com, que eu falo plenitude, né? De eu viver essa plenitude com a minha família. E eu falo, é punk. A gente olhar para nós mesmos e enxergarmos que a gente está prosperando e a gente saber qual a hora certa de eu poder dar esse passo. Perfeito. De eu poder comprar uma casa melhor. De eu poder me mudar. Será que é o momento? Será que não é? E eu tenho certeza que... Eu vou te fazer essa pergunta, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir responder isso, porque parece que é óbvio e não é. Ok. Né? Parece que é óbvio e não é. Porque, não, mas eu estou pronto. As minhas contas estão ajustadas. Eu quero fugir um pouco do escopo aqui, né? Bastante, inclusive. Mas eu ouvi uma frase do Dave Leonardo, que você deve conhecer, né? Um servo de Deus, que ele falou que quando o seu orçamento, quando as coisas cabem dentro do seu orçamento, é porque não é de Deus. Perfeito. E eu falei, agora eu buguei, agora eu não entendi mais nada. Então quer dizer que eu tenho que viver, eu tenho que esperar, eu tenho que sonhar além do que cabe no meu orçamento. Perfeito. Então, isso acho que bugou a mente de muita gente. Você viu essa vez que ele falou isso? O que você tem a dizer sobre isso? Porque vai de encontro com o que eu quero dizer aqui dessa parte da gente poder se dar a alguns luxos no momento certo. Muito bom. Vamos lá. A visão vai ser sempre maior que a provisão. Sim. Às vezes Deus gera um sonho no seu coração que quando você olha para a sua circunstância, você olha para a sua ascendência, você olha para o seu orçamento, você fala, não tem como. Por exemplo, se alguém te dissesse que a KitKar seria essa potência quando você começou, você talvez ficaria um pouco acuado. Sim. Então Deus te dá a direção sem te dar explicação. Ele fala, começa. Ele gera um sonho no seu coração, ele gera uma convicção, ele gera um desejo. Sim. Tanto que as pessoas que não entendem, que não te acompanham, te tarjam como louco. Eu te dou um exemplo. Quando eu saí de carteira assinada, minha mãe, que eu amo, que eu honro, obrigado, mãe. Ela falou que eu estava ficando doido, que eu tinha que pagar pensão, que eu tinha que tinha filho, que eu tinha que fazer um monte de coisa. Como é que eu ia fazer? E agora, meu filho, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, não sei. Mas uma certeza eu tenho, não é lá o lugar que eu quero ficar. Então, essa frase, ela se aplica, se a gente for para contexto bíblico, quando Deus pede para Noé fazer a arca, ele estava numa geografia, num contexto cultural, e num lugar que não tinha mar, que nunca tinha chovido.
Como é que você faz uma arca, um barco gigante, num lugar que nem mar tem? Então, o projeto ele é muito maior do que a realidade. Mas ele caminhou baseado numa confiança, numa convicção de que Deus ele é capaz de fazer tudo e muito mais e nos surpreender. Porque o natural sou eu quem faço, o sobrenatural é Deus quem faz. Mas todas as vezes que eu estou fazendo, eu impeço o fazer de Deus. Porque existe um princípio do livre-arbítrio. Deus ele só vai até onde eu permito. E todo princípio que eu quebro, me quebra lá na frente. Então essa visão que o Dave trouxe, não é uma visão para que você seja irresponsável ao ponto de você sair comprando coisas sem você ter dinheiro para pagar. Isso. Mas é no sentido e na colocação de que se Deus te deu um sonho, te deu um projeto, não fica olhando para a sua questão orçamentária não. Coloca o pé, ele vai colocar o chão. Se ele te deu um dom, um talento, cara, multiplica isso, faz. Isso. Né? Jeremias 29:11 fala assim, ó, eu sei bem os planos que tem a vosso respeito, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Então, você andar com Jesus é você confiar que todas as vezes que ele te convida para ir em um lugar, a conta tá paga. Porque ele não fica fazendo conta de uma dívida que foi paga, ele já pagou. Sim. E ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele te chama de filho, logo você tem direito sobre tudo. Sim. Então, essa é a diferença, ô Lucas, na minha opinião. Porque pega medo e fé. É a mesma coisa. Sim. Medo, se você pegar lá na palavra, em Hebreus 11, fala assim, ó, fé é a convicção, é a certeza que você vai receber aquilo que você espera. E que existe coisas que você não vê. Sim. Medo é você acreditar que algo vai acontecer que não aconteceu ainda. Fé é a mesma coisa. Só que o medo é a fé na coisa errada. E a Bíblia vai falar que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, usei todos esses exemplos e esse contexto não para te provocar a ser irresponsável e viver uma vida que você não dá conta de bancar, mas para você confiar naquele que te entregou um projeto, vai para cima que Deus vai abençoar. Foi o meu caso, eu comecei sem dinheiro. É a pura realidade mesmo. A gente vive, né? Eu tenho certeza que você compactou comigo nesse ponto. A gente tem muitas vontades, né? A gente tem muita garra, a gente não tem preguiça. Perfeito. Acho que a preguiça passa longe da gente. Ela assusta. Ela assusta. E nós entendemos, de certa forma, que para a gente prosperar, né? Agora falando sem romantismo de novo, é óbvio, Deus, eu vivo, né? De acordo com os princípios de Deus, na medida do possível, que eu sou humano, eu sou falho, mas a gente tem um desejo de prosperar, porque primeiro a gente olha para a nossa família, né? Porque como somos pais, eu sou pai de 2, você é pai de 3, somos maridos, somos filhos, somos empresários, a gente tem uma galera, então a gente tem que prosperar. Perfeito. Fatalmente nós temos que prosperar, porque tem uma galera vindo junto com a gente, tem uma galera dependendo da gente. Então, faz sentido o que o Dave fala, porque não cabe mesmo no orçamento. Perfeito. Olha o tanto de gente. Então, você tem que sempre dar o passo, que Deus vai dar o chão, igual você falou. Dá o próximo passo, que Deus dá o chão. Abre uma filial. Poxa, mas mais uma filial? Será que eu vou dar conta? Será não? Será não, meu amigo? Já deu. Já deu. Só se prepara, não seja irresponsável sem criar ali uma estratégia, né? Sem criar ali, sem formar um time, sem fazer uma triagem adequada, sem saber como que o seu negócio vai ficar, porque um negócio já existe. Para você partir para um outro negócio, um negócio já deve existir. Ele é sólido. Perfeito. Ele se solidificou, ele está bem, ele está saudável, ótimo. Não está. Então, quais são os pontos ali que você deve refletir sobre e tratar? Então, trate, para depois você tomar a decisão de abrir novas empresas, novas filiais. Né? Eu como empresário, eu já estou indo para a 8ª empresa, nós já estamos indo para o 8º CNPJ, né? Nós temos um time de mais de 55 pessoas, então, olha só, meu Deus, olha até onde Deus está me levando. Só que eu estou tendo resiliência, obviamente, muita resiliência. Né? A gente tem uma guerra espiritual que a gente trava, todos nós, né? Perfeito. Todos nós, seres humanos, a gente tem uma guerra espiritual que a gente trava. Então, estou tendo muita resiliência para entender tudo isso, me permitir dizer para mim mesmo que eu sou capaz, Perfeito. que eu dou conta,
que eu vou segurar a bronca. A única coisa, assim, a única não, né? Mas uma coisa que eu peço muito para Deus é forças, saúde. Deus, me dá saúde, me dá sabedoria, me dá lucidez, né? Me dá lucidez, me ajude a enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar. Perfeito. E não tira a minha humildade. Eu estava falando para você aqui no stand-by, né? Que um grande medo meu, e eu tenho certeza que de muitos empresários que estão alcançando sucesso, como você, como outras pessoas mais, é de perder essa humildade. Perfeito. E é uma dosagem muito difícil, não só para mim, mas como para todos nós, empreendedores, saber a hora certa, né? Voltando para o escopo aqui de nos dar, né? Presentes, a gente se presentear, né? Nós nos presentearmos, não, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma viagem para minha família, mas eu estou comprando uma viagem, eu estou montando um time. Como assim? Olha o tanto que buga a mente da gente. Eu não sei se você vive isso, eu acredito que sim. Você fala assim, mas como que eu vou tirar umas férias sendo que eu estou acabando de estruturar uma empresa? Então, vai longe. Isso tudo aqui que eu estou conversando é uma esfera que vai muito longe, essa esfera de empreender. Né? Igual eu falei, fugiu um pouco do nosso escopo, que era falar de consórcio. Eu imaginei que a gente ia fugir mesmo um pouco, mas o que eu quero trazer aqui de reflexão, não só para você, mas para as pessoas que estão escutando, é que não é fácil. E eu não estou aqui para me vitimizar. A última coisa que a gente é vítima, né? Porque a gente é corajoso, a gente tem coragem, só que a gente é movido pela força de Deus. Perfeito. Não é isso? Posso sugerir um raciocínio um pouquinho diferente? Pode. Existe um conceito de mordomia quando você anda com Jesus. Mordomia. Isso, é quando você cuida de algo que não é seu. Quando eu entendo que Deus ele é dono de tudo e de todas as coisas, ele confia para alguns filhos gestão de recurso e de riqueza que ele não confia na mão de outras pessoas. Já parou para pensar por quê? Por quê? Porque tem gente que fica assim, Deus não me ama, porque com o ciclano ele faz, comigo ele não faz. Não, é uma questão de intimidade, de confiança. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu não tenho coragem de entregar uma faca na mão da minha filha de 2 anos, ela vai se machucar, ela não tem maturidade. Sim. Agora, quando Jesus olha e entende que tem pessoas que têm maturidade, têm visão, têm coração, ele confia recurso. Sim. E quando ele confia o recurso, Marcos, eu tenho uma linha de pensamento que é o seguinte: quando eu não descanso com medo que as coisas não aconteçam, em outras palavras, eu estou dizendo que eu não confio que Deus me entregou algo que já foi feito. Como assim, Marcos? É porque aqui a gente entra numa discussão um pouco filosófica, mas é o seguinte: eu não faço para que Deus me abençoe, mas porque Deus já me abençoou, é por isso que eu faço. Deus, quando ele cria tudo, até o 6º dia, no 7º, a Bíblia fala que ele descansou. Mas na etimologia da palavra, a palavra descanso significa desfrute. Ele foi desfrutar de tudo que ele criou. Nós, como empresários, a gente tem sim que fazer a nossa parte, mas a gente precisa entender, primeiro, cara, não é nosso o recurso. Não é a gente que se dá nada. Deus nos dá e eu preciso ter merecimento de receber quando for o tempo. Sim. E segunda coisa, eu preciso descansar que foi ele que me confiou o recurso disso, então não preciso ficar. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu comecei um desafio de 100 dias, acordando 4 da manhã, até as 4h30, lendo Bíblia, orando, levando a mensagem de maneira simples para quem nunca deu conta de ler a Bíblia. Porque eu comecei a ouvir perto de mim assim, não deu conta de ler a Bíblia, eu não entendo, eu não sei o quê. Beleza. Quando eu comecei esse movimento, meu filho adoeceu, 15 dias doente. Para quem entende o que eu vou falar, a gente começou uma guerra espiritual. Para você que não entende, quando você tiver essa maturidade, você vai lembrar do que eu estou falando agora. Quando meu filho melhora, e isso a minha esposa sentou comigo e falou, amor, você compra treta espiritual o tempo todo, mas eu acho que essa está sendo um problema muito grande, porque é mais de 100 pessoas, são muitas famílias, você está intercedendo por muita gente, é muito problema, e aí isso vem sobre nós, a gente começa a ser atacado. Sim. Falei, amor, eu não arredo o pé do que Jesus me pediu, a não ser que ele me peça. Sim. Então, se ele me deu a direção, ele vai me dar a provisão. E aí a Bíblia fala que Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Beleza. Meu filho melhora com 15 dias, minha filha adoece. Assim, tem 25 dias de desafio, são 100. Fez 25 dias hoje. Minha filha adoece. Minha filha, ontem, 5 horas da tarde, levei ela para tomar antibiótico intramuscular. Quando foi ontem, minha esposa vai para o hospital com dor no peito.
Deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes que você se levantar para fazer a vontade de Deus, vai receber ataque. Se na sua caminhada você não se der de frente com o diabo, cuidado, ele pode estar do seu lado. Então é guerra, meu amigo. É treta. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós precisamos confiar naquele que nos confia. Sim. Com isso tudo, vou chegar agora no raciocínio. Foram os 25 dias que, profissionalmente falando, eu fui mais improdutivo. Corre para o hospital e vai daqui, vai dali, faz daqui, faz do outro jeito. A cabeça não funciona. Cara, meu sócio, um deles está na Disney, o outro está aqui em Uberlândia, aquela... Sabe o que Jesus fez? Te contei aqui nos bastidores. Só de anteontem para ontem, eu sozinho fechei mais 7 milhões em vendas de consórcio. Aí o Espírito Santo fala assim, ei, quando você cuida daquilo que eu te peço, eu cuido daquilo que você precisa. Entendeu? Então, quando você caminha nesse nível de intimidade, fica mais leve. Sim. Você não fica doido, você não dá burnout, você não pira. Porque você sabe que ele vai abrir os céus. Existe uma palavra no grego chamada sincronicidade. Ela deriva de duas palavras, sim e cronos. Cronos é tempo, sim é juntos. Quando você está vibrando nessa frequência, quando você está com o coração alinhado, você começa a atrair pessoas que querem comprar aquilo que você quer vender. Aí a gente começa a falar de energia, de frequência, é um outro tema, mas que cabe muito nisso quando você está em obediência. Obediência é a porta de entrada para o crescimento. As pessoas acham que é sobre fazer mentoria, ler livro. Não. Seja obediente àquilo que Deus te pediu e eu te garanto que você vai crescer na vida. Tá certo. Eu entendi o seu ponto de vista, né, em relação a nos presentearmos, né? Não, é você tá fazendo por merecer, então você tem que aceitar. Perfeito. É isso que você quis passar. Eu quis te dizer o seguinte, Lucas. Pensa comigo. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Essa é a minha forma de pensar. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Jesus começa a nos colocar em níveis de resultado, e o resultado não é para você dar ouvido para outras pessoas, mas é para você ser ouvido por elas. Tem pessoas que não te ouvem se não vê que você está numa Porsche 911. Tem pessoas que não te ouvem se não souber que você é dono de 8 empresas. Tem pessoas que não te ouvem se não souber que você paga milhões em impostos. E quando eu entendi isso, que Deus não é glorificado no nosso fracasso, na nossa pobreza, até porque pobreza na etimologia é improdutividade. Sabe por que a Bíblia fala com o improdutivo? Provérbio 6, vá ter com a formiga, o preguiçoso. Ela não tem chefe, ela não tem líder, ela tem disciplina, cara. Ela planta no verão e ela guarda no inverno. E quando você entende isso, e ele usa um exemplo pequeno, ele fala, vá ter com a formiga, o preguiçoso. No versículo seguinte ele fala assim, até que dia você vai ficar dormindo? Sem romantismo. Eu lembro desse. Entendeu? Eu já li isso. Então, o que eu quero te falar com isso? O recurso, ele está nas nossas mãos por um propósito. O maior erro, o maior pecado, na minha opinião, é as pessoas fazerem a coisa certa pelo motivo errado. Tem muitos de nós, Lucas, e eu demorei para entender isso. A gente precisa aceitar a unção, eu vou chamar o canal, eu vou chamar a bênção, aí você interpreta como você quiser. A gente precisa aceitar a responsabilidade de ser próspero nessa nação para tirar o povo da miséria, para tirar o povo de um lugar de vitimismo, para tirar o povo de um lugar de paralisia. Eu tenho uma mensagem que se eu pudesse escrever na minha testa é o seguinte, tem jeito. Cara, tem jeito. Se você quiser de verdade entender quem é Deus, entender quem é você, tem jeito. Por exemplo, o que significa CPF, Lucas? Pessoa. Humano. O que significa CNPJ? Empresa. Sabe por que Jesus me revelou? CPF, que todo mundo acha que é o cadastro de pessoa física, e CNPJ é o de pessoa jurídica. CPF é conhecendo seu papel de filho. Jesus, com 12 anos, quando Maria e José estavam voltando, eles esquecem Jesus, porque eles iam de costume na Páscoa num lugar. E quando eles se dão conta que Jesus não estava com eles, e na cultura judaica, com 12 anos, você passa para a fase adulta. Não tem essa questão de pré-adolescência. Pelo menos não tinha, né? Se atualmente mudou, não sei. Mas na época não tinha. Eles dão falta de Jesus e eles vão atrás. A Bíblia fala que Jesus estava aprendendo com os mestres. E aí, quando eles chegam até Jesus, Jesus fala assim, por que vocês estão assustados? Não há de saber vós que eu estou cuidando dos negócios de meu pai?
Aham. Jesus já conhecia o papel de filho, cuidar dos negócios do pai. Agora, o que significa CNPJ? Construindo um negócio para Jesus, cara. Isso aponta para um lugar. Vamos lá, como que a gente influencia a sociedade? A gente influencia a sociedade com coisas que, de fato, brilham o olho das pessoas. E a gente vive numa geração que não é mais só grana, não é só mais negócio, mas é um conjunto Sim. de ser próspero na minha casa, de ter disciplina, de ter negócio, de ter dinheiro, de ir em bons lugares. As pessoas querem ter a sua vida, cara. Uhum. Agora, como que as pessoas vão crer que é possível se você não mostra? Eu preciso te provocar para algo aqui, da parte de Deus. Uhum. Talvez, Lucas, você seja a única Bíblia que alguém vai ter oportunidade de ler. E as pessoas olhando para a sua vida, elas aceitariam Deus? Esse é o ponto que eu e você, como influenciadores, precisamos ter entendimento. Sim. Cara, olhando para mim. Aí tem uma frase que eu gosto que fala assim, ó, prega o evangelho, se precisar, diga alguma coisa. Porque o que você faz fala tão alto que as pessoas não ouvem mais o que você está falando. Elas estão olhando para o que você está fazendo. Sim. O tempo todo. Sim. Então, a ótica que eu quis trazer, cara, é que tem recurso, tá dentro do plano orçamentário, não se preocupe com a voz das outras pessoas. Sim. Porque a Bíblia vai falar que a fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não ouve a palavra de Deus, fica ouvindo a palavra de outras pessoas. Entende? E por ficar ouvindo o que outras pessoas estão dizendo, não faz aquilo que Deus está te confiando e te chamando para fazer. Então, quando você tem esse nível de entendimento, o que fulano pensa ou fala tem mais a ver com ele do que comigo. Sim. Entende? Eu respeito. Sim. Mas eu não vou ser alguém que vou me comportar dentro da escassez simplesmente para te manter paralisado num lugar de escassez. Todas as vezes que você patrocina o fracasso de alguém, isso acaba vindo sobre sua vida de alguma maneira. Sem dúvida. É um negócio que não dá certo, é um contrato que não fecha, é um problema dentro de casa com a sua esposa. É o que a gente chama de frequência, né? Cara, É a vibração. tem grana para comprar a 911? Compra. Não para dar ouvido para outras pessoas, mas para ser ouvido por elas. Sim. Para falar assim, ei, isso aqui ó, não significa nada perto daquilo que Deus pode fazer na sua vida se você tomar a decisão que eu tomei lá atrás. Então é isso que arde no meu coração hoje. Então de um ano para cá, comecei a mostrar, Lucão. Uma chave que eu peguei aqui, que é tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Tudo. Nenhum problema financeiro se resolve com dinheiro. Isso foi o que eu aprendi trabalhando no mercado financeiro. Nenhum problema financeiro se resolve com dinheiro. E te provo. Quando eu ganhava 1, eu achava que quando eu ganhasse 3, estava tudo resolvido. Aí ganhei 3. Quando eu achei que eu ganhasse 5, ia estar tudo resolvido. Aí assim eu achei com 15, com 20, com 30. Não está resolvido. Não está, cara. Tem um britânico, ele chama Horace Wallace. Ele diz assim, tem uma frase muito famosa dele que fala assim, ó, a vida é uma comédia para os que pensam e uma tragédia para os que sentem. Ele escreveu isso no final da vida. Quando ele achava que tudo era sobre ter as coisas. Por isso que ele fala que é uma grande comédia. Tem gente que acha que quando eu ficar rico, quando eu isso, quando eu aquilo. Se você não é fiel no pouco, você não é digno de ser levado por muito. Isso. E por que ele fala que é uma grande tragédia? Porque quando ele conseguiu acessar isso, ele viu que não se tratava disso. Não se tratava disso. Existe um vazio, Lucas, dentro de cada ser humano que quem preenche é só Deus. A PNL explica isso. Nós temos um ponto dentro da nossa cabeça, mas qualquer dia a gente volta para falar disso, que só se movimenta com oração e jejum. Quimicamente falando, fisiologicamente falando. É loucura. Não é espiritualmente, não. Já é a parte, é física. Ela só reage, você só ativa esse campo cerebral com jejum e oração. Tanto que Deus é perfeito. Que loucura, hein? Doido, né? Pessoal, vocês estão vendo, eu falei que ia ser porrada. Eu falei que ia ser pancada. Eu não esperava menos de você, meu irmão. É muita informação, é muito conteúdo, é muita coisa boa pra gente escutar. Eu peguei muita coisa legal aqui, porque eu vou te escutando e vou pegando algumas chaves, né? Perfeito. Algumas visões que façam sentido para mim, né? Porque não é só o que você fala, não é tudo que você fala que faz sentido para todo mundo. Perfeito. É óbvio que não, assim como eu também, né? Tem muitas coisas que eu falo que não faz sentido, mas uma coisa, um insight, né? Uma mensagem já muda tudo. É igual você falou, você pode ser a única Bíblia. Eu tô pegando muita coisa aqui. Você pode ser a única Bíblia que a pessoa pode ter acesso na vida dela. Né? Tratar a gente como uma Bíblia, né? Tratar a gente como uma mensagem.
né? E a pergunta que eu deixo para você e para quem está nos seguindo. Você se conhecendo, você se lendo, você se converteria? Sim. Fica pensando sobre isso. Show. Cara, depois desse tanto de coisa, é complicado até falar de negócio, né? Mas nós vamos entrar aqui num pouco do termo de consórcio, né? Para você que pegou aí muita coisa bacana, muito conteúdo legal aqui que a gente passou de espiritualidade, de Deus, né? Acima de tudo, porque Deus, ele reina, ele está sobre nós, né? E não nós acima de Deus. Sempre, né, na nossa vida a gente tem que tratar Deus, né, família, nós, empresa. Então a gente vai falar agora, Marquinhos, sobre consórcio. Bora. Né? A gente falou um pouquinho, agora vamos voltar. Você contou um pouco da sua trajetória, a gente falou de um pouco de tudo, né? Vamos dizer assim, da parte espiritual. E eu coloquei alguns tópicos aqui, meu irmão, pra gente não fugir muito. Perfeito. Que consórcio, igual você disse, não tem nada a ver com financiamento. Perfeito. Mas as pessoas comparam muito devido ao imediatismo. A pessoa, ela tem a crença de que consórcio é ruim, consórcio é muito negligenciado, consórcio é muito maltratado e mal visto. Perfeito. Eu, como consultor de consórcio também, como a gente tem empresa de consórcio, a gente entende isso, porque a gente sofre essa dor também. Então, qual a diferença que você pode falar de consórcios para financiamentos? Muito bom. Até para falar da diferença, a gente tem que só voltar um pouquinho antes na história e entender o porquê que hoje o consórcio, as pessoas têm uma visão tão distante do que é de fato. Surge dentro do Banco do Brasil como uma possibilidade de fugir do financiamento, porque os próprios bancários, vendo o que compunha um financiamento, e quem entende vai saber do que eu estou falando, juros, IOF, TR, TAC, taxa de avaliação, retorno, um montão de coisa. Isso acaba fazendo com que fique oneroso para as pessoas. E eles olharam para aquilo e falaram, cara de Deus, da onde vem esse recurso? É muito caro. Será que a gente não consegue se juntar aqui, fazer uma vaquinha? E aí surge o consórcio. E isso vai se profissionalizando, vai se tornando um modelo de negócio. Hoje tem lei, é fiscalizado pelo Banco Central. Existe uma instituição chamada ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Só que o consórcio sempre foi operado dentro de banco, como mais um produto de prateleira. Então o bancário, um beijo para você que é bancário, tenho vários clientes bancários que são meus clientes de consórcio. Eles têm que bater meta, cara. Eles têm que vender abertura de conta, financiamento, consignação, empréstimo e também vender um consórcio. São mais de 100 produtos financeiros. E não tem como você ficar bom em algo que você faz pouco. Então ninguém pegou a ferramenta para explorar. Até que a iniciativa privada vem e nasce as administradoras independentes. E as administradoras independentes falam, tem coisa aí. Vamos fazer disso um modelo de negócio mais profundo, que traz mais solução para o mercado. Então começou, antes da gente construir um modelo de negócio, a gente tinha que desconstruir algo que vem sendo falado e propagado há muito tempo. Então o bancário, você vai lá buscar um empréstimo, ele fala, tem que fazer um produtinho de relacionamento. Aí você vai olhar, é capitalização, é seguro, é consórcio. Aí o cliente olha para aquilo tudo, muitas das vezes não entende nada. Fala, não, então me dá um consórcio aí. Pelo menos na hora que contemplar, eu compro alguma coisa. As pessoas não explicam como que funciona. Aí tem reajuste, a parcela muda, o tempo vai passando, a ansiedade vai atacando. A pessoa já resolveu o problema de pegar o empréstimo e a pessoa abandona o consórcio. Então, eu acho que o grande problema lá atrás foi como foi comercializado. Isso gerou um senso coletivo de que, cara... não funciona. Inclusive, eu ouvi de muitos empresários a seguinte frase, desse jeito aqui. Depois que assinou o contrato, pagou o boleto, fizemos negócio, me deu indicação. Falou, Marquinhos, na hora que você me ligou, se você me conta que era consórcio, eu não tinha te recebido. Por quê? Ancorado na maneira antiga de se fazer. Hoje... o mercado está crescendo demais, Lucas. Nós estamos falando de um dinheiro que custa aí 1,2 a 2,2 ao ano, depende da administradora ou do banco que você escolhe para poder viabilizar o seu negócio. Eu costumo falar que pegou top 10 Banco Central,
de todas as bandeiras, fecha o olho e vai na que você se familiariza, na que você conhece alguém de confiança, que vai te dar uma assessoria. E o dinheiro do consórcio, apesar de ser barato, ele é o mais difícil do mundo que existe usar. Porque assim, muita gente não entende o funcionamento. Mas são pessoas que se reúnem, essas pessoas querem a mesma coisa, elas aceitam dividir o valor disso que elas querem, e aí elas vão pagando essas parcelas mensalmente. E a administradora faz a administração desse recurso. Se a administradora toma um golpe, o consorciado não quer saber, ele quer o dinheiro dele. Então tem várias amarrações para poder utilizar o dinheiro. E até um conselho: faça negócio com quem conhece do negócio. Senão o que poderia ser uma solução se torna um problema. Diferença: financiamento resolve o problema do curto prazo. Sim. Qual que é o melhor negócio, então, para o cliente que está nos acompanhando? É consórcio ou é financiamento? Na minha opinião, é o que resolve o seu problema. Cara, dá conta de financiar, dá conta de pagar, tá em paz, tá dormindo, financia. Sim. Agora, economicamente falando, se tratando de custo de recurso, aí é indiscutível, o consórcio ganha disparado. Dependendo do seu relacionamento com o banco, nós estamos falando de até 10 vezes mais barato. Sim, nós estamos falando de 11% contra 2%. Contra 2%, cara. Entende? E então é muito mais barato, Lucas. Sim. Qual que é o grande problema? As pessoas buscam consórcio quando precisa dele. E não é esse o momento. Você sempre vai fazer um consórcio quando você não está precisando dele. Que elas buscam um consórcio com imediatismo, que não é a proposta do consórcio. Não é. Eu brinco carinhosamente, sou casado há 8 anos. E a minha esposa já está familiarizada com essa brincadeira, que não tem como você ter uma mulher linda, rica e que não pega no seu pé. Alguma coisinha tem que ter. Então, financiamento é rápido, mas é caro, paga o preço. Consórcio é barato, mas é planejado. Sim. Planejado. Então, a principal diferença é o custo. Começa aí. Depois, fator tempo. Consórcio você vai pagar, se tratando de um financiamento imobiliário, por exemplo, em 15 anos a menos. Isso. Aí as pessoas falam assim, mas no financiamento eu amortizo. No consórcio também, mas sabe qual é a diferença? No financiamento você tem que deixar de pagar algo que te cobraram, que é os juros. No consórcio nós não precisamos tirar nada porque nós nem te cobrou. A amortização é real. Então o prazo no consórcio também ele é menor. E tempo, galera, não é dinheiro, tempo é vida. E agora a gente tem percebido a evolução das administradoras. Então aquele processo que era tão moroso, papel, manda por malote, eu sou dessa época, a gente mandava documento por malote, tudo digitalizado. Hoje tem cartório digital, hoje a gente consegue fazer análise online. Então hoje, e eu num podcast há 2 anos atrás, depois eu coloco para vocês verem, me perguntaram como estaria o nosso segmento esse ano. E há 2 anos atrás eu falei, olha, olhando para trás, um povo sem cultura, não sabe mexer com dinheiro, 2% da população é investidor, não entende nada sobre o mercado econômico, nós vamos estar surfando uma onda gigante. Tem mais, vai se tornar o principal produto da prateleira no Brasil. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão olhando para si, tendo acesso à informação, estão falando, não está fazendo sentido eu pagar 2, 3, 4, 5 imóveis para poder ter isso. Eu posso me organizar, esperar um pouquinho, ter um sacrifício temporário em troca de um desfrute permanente. Ainda mais agora com as mudanças da Caixa, né? Nós estamos surfando aí mais ainda, né? de braçada. Porque para quem não sabe, a Caixa Econômica ela limitou mais ainda, né, o percentual de liberação de crédito. O que era 80% agora é 70%, o que era 70% agora é 50%, para imóveis usados. Então, assim, você se informe mais, né? Se caso está querendo adquirir o seu imóvel. Então, eu estudo um pouco sobre, né? Eu invisto no mercado imobiliário, né? A gente constrói também, então a gente entende um pouco dessa questão. E trazendo essa realidade de consórcio, né? Foi muito bem colocado por você, por sinal. A diferença entre consórcio para financiamento, a gente está colocando ali o fator tempo, o fator custo. Perfeito. Né? O consórcio tem a gente pode tratar como uma regra. Consórcio não é imediato. Perfeito. Consórcio não é imediato. Ele pode se tornar imediato a partir do momento que você tenha capital para contemplá-lo. Perfeito. Você precisa só de uma fração desse recurso? Exemplo, de 100 mil, você precisa só de 30?
Você tem 70 mil de recurso? Perfeito. Porque o que antigamente era mais fácil contemplar, trabalhando na linha de qualquer leigo entende o que eu vou falar agora, antigamente, para você pegar um bem de 100 mil reais, você tinha que ter de 40 a 50 mil de recurso próprio. Aí você tomava um crédito via consórcio com um custo muito menor. Hoje em dia, como essa onda está sendo surfada muito alta e muita gente, né, aderindo ao consórcio, obviamente, lei de oferta procura. Então, aumentou a disputa, o percentual subiu. Então, o que hoje é 100 mil reais e antes você tinha que dar 40, 50, hoje você tem que dar 60, 70 mil. Perfeito. De lance, né, que a gente chama lance, tanto livre quanto embutido ali, você junta para que você tenha acesso a um percentual desse crédito. Não existe milagre. Perfeito. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. História. Não tem almoço grátis. O que mais tem no mercado, a gente é bom abordar isso, mais tem no mercado, infelizmente, assim como em todos os outros setores, é gente vendendo gato por lebre. Perfeito. Prometendo o que não pode cumprir. Perfeito. Quando alguém te abordar e te falar assim, não, você vai ser contemplado no próximo mês. Sai fora. Sai fora. Principalmente... É crime, tá, Lucas? Hã? É crime. É crime. Fala, não, eu tenho certeza que você vai ser contemplado. Não existe a palavra certeza junto com consórcio. Não existe. Então, você que está aí sendo seduzido por algum tipo de vendedor, se eu não posso dizer outro nome, você que está sendo aí seduzida, fica de olho, porque não existe, igual o Marquinhos falou, não tem almoço grátis, tá? O dinheiro tem um custo. Então, fique atento, fique de olho. Consórcio é uma ferramenta muito boa para quem sabe usar, para quem tem instrução e para quem tem assessoria. Perfeito. Empresas boas como a do Marcos, empresas boas como a minha, conseguem dar assessoria e vender verdade. Falar assim, ó, isso não serve para você do jeito que você quer. Perfeito. A gente é pago para contar a verdade. Né? Eu falo isso, eu prefiro perder um cliente pela verdade do que pela falsidade. Perfeito. E ganhar a mesma história, e ganhar na mesma intenção. Eu vou ganhar um cliente pela verdade que eu vou vender para ele, não pela falsidade que eu vou vender para ele. E eu não vendo o que eu não compro. Eu não tenho coragem. Né? Eu tenho certeza que você não. Por isso que os nossos princípios, valores são alinhados. Bate. Então, cara, eu coloquei aqui, consórcio é para quem? Já respondido por você, né? Porque é para quem realmente quer se programar, perfeito, que está olhando para o custo do dinheiro. Peraí, eu não vou pagar 5, 3, 4 imóveis ao longo de 30 anos, 35 anos de um financiamento. Eu que já financiei, financio também quando preciso. Entendo qual o custo disso. É difícil, é óbvio que financiamento, igual você falou, é o que lhe convém, é o que você pode, é o que o seu coração se abranda. Você pode financiar? Você quer esse imóvel? Está em paz com isso? Está em paz com isso? Mete o pé, vai com tudo. É um grande negócio? É uma oportunidade? Se for, então, aí é melhor ainda, porque você abraça ela via financiamento, que em 60 dias você já tem acesso ao bem. Perfeito. Então, não sendo isso, o consórcio ele vai te proporcionar, obviamente, uma compra mais segura, uma compra mais programada e com um custo muito menor. Eu coloquei aqui, Marquinhos, é bom a gente pontuar, que além disso tudo, existe um mercado que eu descobri há algum tempo gigantesco de cartas contempladas. Perfeito, cara. Um mercado gigantesco. Cartas contempladas, o nome já fala, mas não custa eu reforçar, o Marcos também vai falar, porque que o entrevistado aqui é você, e você vai dar seu ponto, eu vou dar o meu e você vai dar o seu, porque você tem muito mais experiência que eu nessa área. Carta contemplada, obviamente, é para quem já foi contemplado, ou via sorteio, ou via lance, e está ofertando essa carta no mercado. Então, você pode ter acesso a essas cartas contempladas. Existe um negócio que chama cessão de direitos, não é isso? Perfeito. Que você vai transferir a carta que está no seu nome para eu que quero, né, esse crédito. Perfeito. Agora, me fala um pouco desse mercado de cartas contempladas. O que você enxerga disso, cara? Eu falo que o mercado ele vai se desdobrando e vai surgindo muitas oportunidades. Sempre que a gente abordava as pessoas, um fator muito forte que nos impedia de fazer negócio era o fator tempo. Demora. Uhum. E aí a gente começou a olhar para o mercado. E quando você começa a observar para onde você não estava olhando, começa a surgir possibilidades que você não estava fazendo. Aí a gente descobriu alguns pontos. No ponto de vista financeiro, existem 2 tipos de pessoas. O cara que tem dinheiro sobrando, o cara que precisa de dinheiro. Uhum. Da onde vem o dinheiro do financiamento? O banco faz a união das 2 pontas. Cara, ele pega do cara que tem, coloca numa aplicação de 1% e empresta 3% para quem não tem. O banco ganha dinheiro sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Aí a gente olhou para isso e falou assim, uai, nós queremos atender o investidor.
O investidor tem várias preocupações e todo investidor faz 4 perguntas antes de investir. Se você não faz e se considera investidor, já tá fazendo errado. O que eu tenho que pôr de dinheiro? Que dia que volta? Quanto volta e qual é o risco? Risco é a zona de incerteza. Aí a gente falou, peraí. Como que a gente cria dentro do nosso negócio um caminho para atender o investidor? O empresário que tem uma carga tributária muito alta no Brasil. Já sei. Você que é empresário vai pagar um consórcio. Você não precisa pagar imposto dessa parcela. Você não expõe seu capital. E a hora que a sua cota contempla, se você não quiser utilizar, se você não tiver um propósito, Sim. nós te compramos essa carta, te gerando uma rentabilidade que chega a 6.000%. O cara vende, ele cede o direito, ele ganhou muito dinheiro. Por que a gente paga um valor agressivo? Senão ele não abre mão da contemplação. Sim. Ele fala, vou comprar um imóvel, vou investir no Airbnb, em alguma coisa da vida. Mas por que a gente paga? Porque o valor do dinheiro no mercado, quem determina quanto custa, não sou eu e nem você. É o próprio mercado. E o dinheiro no mercado é muito caro. E a gente começou, então, a construir dinheiro e dividir dinheiro com quem ajuda a gente a construir. Então, Lucão, vamos fazer umas cartas de consórcio, você vai pagando. Na hora que te contemplar, Lucão, e com a gente, você não depende mais só de 2 maneiras de ser contemplado. Tem 5 comigo. Contemplou? Até você decidir, Lucão, se você quer usar essa carta ou me vender, a carta fica rendendo, gente. Tem gente que não sabe disso. Ela rende. Sua carta fica rendendo 93% do CDI de um capital que você não tem. Então, você contratou 1 milhão. Presta atenção na conta. Pega a sua calculadora e faz a conta comigo. Você contratou 1 milhão. Você vai começar a pagar uma parcela de 2.795 comigo. Pagou 10 parcelas. Foi contemplado, hipoteticamente, gente. Pode demorar mais ou menos, só para a gente conseguir fazer a conta aqui. Você investiu R$27 mil. Eu te pago R$150 mil nessa carta. Mas até você decidir se você quer usar esses 1 milhão, pagar até acabar, ou se você quer me vender, seu dinheiro está rendendo aproximadamente R$9 mil de um capital que você não tem. Agora eu te provoco e eu quero que você me chame aqui e a gente pode fazer conta junto. Aonde que você coloca 27 mil e te retorna 9? Faz conta do retorno de capital. Não existe. Não existe, cara. Nós estamos falando de 30% de retorno mês. Onde que tem isso no Brasil? Não existe. Então, a ferramenta, o consórcio por si só não é investimento. O crédito mais taxa dividido por um prazo. Mas o que nós fazemos, o que nós enxergamos de mercado e como a gente leva isso, transformou isso numa máquina de fazer dinheiro. Então, a carta contemplada é um dinheiro pronto para você que tem pressa, não pode esperar e você tem a entrada. E aqui eu quero desmistificar algo, Lucas. A carta contemplada nunca foi criada para ser barata. Ela foi criada para resolver um problema de quem não tem crédito. 90% da população no Brasil, desde a pandemia, teve crédito negado. Sim. Tentou aumentar limite de cartão, não deu conta. Tentou financiar, teve ficha negada. Porque os critérios do banco são muitos. É rating, score, endividamento, comprovação de... É um montão de coisa. E nós não olhamos para isso. A gente olha para onde? Seu nome está limpo? Seu score pode ser 0, mas não tem restrição do seu nome. Você ganha 3 vezes o valor da parcela que você está contratando, eu libero o capital para você. Porque o que você vai comprar vai ficar como garantia. Então não tem um risco. O próprio bem se garante, né? Então é um mercado gigante, Lucas. E todo tanto de carta contemplada que tem não dá. O povo não para de comprar? Eu vejo isso, cara, que... é um mercado que a gente está entrando aí há alguns meses, né? Acho que já deu um ano, que ele está numa crescente, igual você falou, cara. Cresceu quantos por cento, consórcio, você falou? 2.200, não, 160% o mercado. 160%. Esses dados eu não tenho acesso. Tá na BAC, depois eu vou te mandar. Eu sabia que tinha crescido muito. E é óbvio, você, né, eu, qualquer pessoa, a gente enxerga a oportunidade porque é óbvia. É óbvio, os próprios bancos falam que, né, que fala assim, gente, mas eu aqui como lojista, vendo carro, você sabe, eu estou recebendo muito mais procura de consórcio do que antes. Eu estou recebendo muito mais cartas contempladas do que antes. Só que de fora. O que me despertou em vender consórcio? Espera aí, se eu estou recebendo um consórcio de fora, por que eu não tenho aqui dentro? Por que eu mesmo não faço para os meus clientes? Perfeito. Então, eu estou recebendo de fora, não estou ganhando nada e estou tendo que esperar 15, 20, 30 dias para entregar o bem e com dinheiro parado. Perfeito. Então, peraí, deixa eu vender esse produto para esse cliente, que eu vou ter acesso à comissão que eu ganho do banco e eu vou entregar o bem, né, para a pessoa. Né? Eu vou estar travando a pessoa junto comigo. Então, para mim foi óbvio. Perfeito. É óbvio que também
não é fácil. Às vezes, eu aprendi uma coisa que é simples, mas não é fácil. Perfeito. Muitas coisas simples são simples, mas não são fáceis. Perfeito. Não é porque é simples, é fácil. Então, consórcio é complexo. Perfeito. É um nível de complexidade. A gente tem que trabalhar em momentos, na parte imobiliária, a gente tem que trabalhar com estatística. Perfeito. Eu falei, agora eu vou lá vai eu estudar estatística. Né? Que são as pedras da casa 4 e 3, aí isso aí é outro universo. Se eu pontuar aqui, as pessoas não vão entender. Mas, cara, eu acho que a gente foi bem explícito aqui em tudo que a gente quis passar de mensagem para as pessoas, né? Nós já estamos chegando em 1h30 de podcast. Eu sempre me desafiando, falo assim, não, eu vou fazer um de 1 hora. Não consigo, né? Porque o conteúdo aqui foi riquíssimo, né? Eu tenho, assim, um agradecimento profundo para te fazer. Eu só quero te fazer uma última pergunta. Perfeito. Eu não posso deixar de fazer. Vou fazer 2. Perfeito. Vou fazer 2. Bora lá. Porque eu tô com vontade de fazer, eu preciso ir embora com essa mensagem. Porque você é um cara para mim, você é uma inspiração. Obrigado. Não só para mim, como eu sei para muita gente. E, pessoal, né, quem ainda não segue o Marquinhos, @Marcos.Outlier. Marcos.Outlier, é Outlier. Exato. Outlier, vocês vão ver. A gente vai deixar também aqui, a gente vai deixar o @ dele nos stories da KitKar, pra você acompanhar o trabalho desse cara, que é um fenômeno. Esse cara é um enviado de Deus mesmo, Amém. A gente tem que respeitá-lo. Cara, eu vou te colocar uma pergunta antes de fazer a final, o grande finale. Como que você faz para manter essa constância Muito que bom. você tem, de modo geral, tanto da parte física, do seu cuidar da sua saúde, da parte espiritual, da parte comercial? Como que você faz para manter essa constância, cara? Essa disciplina? A mudança, ela vem da consciência. E eu sempre fui procrastinador, preguiçoso, vitimista. Até que eu comecei a ouvir que eu tinha que ter força de vontade. Mas eu não tinha vontade, logo eu não tinha força. Uhum. Aí eu comecei a entender pontos que me ajudaram a ter uma consciência, essa consciência uma consistência, essa consistência uma continuidade e essa continuidade um crescimento. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter motivação, mas não no sentido que todo mundo fica pregando por aí, de motivado. Uhum. Motivação não é um estado de euforia. Uhum. Motivação é você ter motivos para agir. Uhum. Aí eu peguei todas as áreas da minha vida, eu como pai, como marido, como empresário, como filho de Deus, como amigo, Uhum. e coloquei todos os motivos. Cara, eu como ser humano, eu tenho o sonho de andar no carro tal, eu quero conhecer tal cidade, minha esposa quer fazer um procedimento, quer viajar, meus filhos quer estudar em escola, hoje eu vou levar meu filho para comprar um instrumento que, cara, sei lá, antes do consórcio era impossível. Eu ia ter que olhar para ele e falar, meu filho, não tem como papai comprar o instrumento para você. Sim. Então, de fato, ter motivos para agir. Sim. Baseado nisso, eu tenho uma tese comigo que você não é obrigado a lembrar de nada, você só não pode esquecer. Uhum. Então, eu comecei a montar um bom plano de ação. Então, se eu te mostrar a minha agenda, deixa eu pegar aqui para você ver basicamente como que ela funciona. Ela é uma loucura, cara. Parece aqui. Meu Deus. Então, aqui é um bom plano de ação que me lembra todos os dias os motivos que eu tenho para agir. Uhum. E com isso, eu crio uma outra coisa que é muito romantizada, mas as pessoas perdem um conceito, que é determinação. Eu começo a determinar as ações que eu tenho que ter para que eu consiga alcançar aquilo que me motiva a fazer. Uhum. E aí, eu lembro do salmista, e o salmista fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. O salmista está falando assim, Senhor, não deixe com que os dias passem e eu me perca naquilo que não faz sentido. Uhum. Então, eu como marido, por exemplo, eu tenho que ser provedor, protetor e presente. Uhum. Eu preciso prover nas emoções, eu preciso prover financeiramente falando, eu preciso prover em presença. Uhum. Então, essa consciência, ter aberto os meus olhos de que eu tenho muito motivo para agir, e meus motivos para agir é muito maior do que a preguiça e a vontade de ficar parado. Sim. Então, isso me coloca em movimento o tempo todo. E a pergunta que eu me faço é, se acabasse hoje, eu iria em paz, de que eu dei o meu melhor para todo mundo que espera algo de mim? E não tem como a gente fugir. Se você não pagar o preço pela sua família, o prejuízo é delas, não é seu. Porque depois que você morreu, você já foi, mas eles ficam aí. É a pura verdade. Então, se você não pagar o preço, o prejuízo é das pessoas que você ama.
Então, entender os motivos que eu tenho para agir, determinar as minhas ações e ter um bom planejamento fez com que eu tivesse um entusiasmo para começar. Poxa, eu tenho muito motivo. Disciplina para continuar e hábitos para não parar. Porque são fases, são níveis. Né? A maioria das pessoas não consegue passar do estado de euforia, que é a motivação que todo mundo fala. Mas ela só dura meia hora. Um dia você acorda querendo mudar o mundo. Na grande maioria dos dias você nem queria ter acordado. Você fala, não, Jesus, de novo. Então é assim que eu mantenho. Tendo clareza, tendo visão, tendo entendimento. E isso gera em mim a consciência e a capacidade necessária de cumprir. Anotado. Anotado aqui, ó. Tenho certeza que vocês aí também. E não é nem tanto uma pergunta, mas uma mensagem que eu quero que você deixe para nós todos. Qual a importância de Deus para você? Eu quero que você já fale olhando na câmera ali, porque você já vai dar essa mensagem, né, para o nosso encerramento, né, e depois a gente vai fazer as considerações finais. Qual a importância de Deus para você, nos seus negócios, na sua vida pessoal, profissional? Você falando isso me trouxe a memória algo que eu não lembrava fazia um tempo. Quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu recebi um conselho dos antigos donos. Eles falaram, cara, você é um cara inteligente, eu não sei, talvez você vai assistir, não sei se você lembra do conselho que você me deu, mas você me falou assim, você é um cara inteligente, você é um cara batalhador, eu sei que o que você fizer aí vai dar certo, mas coloca menos Deus nos negócios, isso atrapalha às vezes. E eu falei para ele assim, não sou eu que coloco Deus nos negócios, é ele que me coloca. Eu só reconheço e honro ele por ter me colocado num lugar onde eu não era digno de estar ali. Então hoje, buscar o reino de Deus. Primeiro, cara, é uma premissa. Acima de tudo. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que a gente precisa dedicar os primeiros frutos da nossa colheita ao Senhor. Os primeiros frutos dos nossos dias são as nossas horas. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar, Senhor, eis-me aqui. E eu reconheço o tempo todo que se fosse pela minha ambiência, pela minha família, pelo meu conhecimento, eu não teria nada, Lucas. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, Ele usa os improváveis, Ele usa os que não são para confundir os que são. Então tem gente que fala assim, Marquinhos, já fez teologia? Você é formado em administração? Não, nada disso. É favor, graça de Deus, é experiência de quem vive na prática. Então Deus, para mim, é inegociável. Não tem conversa. Tanto que para entrar lá no escritório, isso aqui não é nenhum tipo de censura religiosa, tá, gente? Só que lá em Amos 3:3, é um versículo que fala assim, ó, pode duas pessoas caminharem juntas se não houver acordo? E quando você fala de cultura, tem 3 tipos de gente dentro da sua empresa. Aquele cara que adotou a cultura, esse você tem que ter do lado, ele está cuidando do seu negócio. O cara que está adaptando a cultura, você tem que ter paciência com ele, porque ele precisa, você está desconstruindo. E o cara que está abortando a cultura. Então, o cara que entra no nosso negócio, a nossa cultura é tão forte, que se ele não crer em Deus, é 2 caminhos. Ou ele começa a acreditar ou ele sai fora. Ele não consegue ficar lá. Porque segunda-feira de manhã, quando a gente abre o nosso negócio, a gente, independente da religião, a gente fala, Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, prepara os clientes certos para estar aqui, as pessoas que precisam da gente. Não deixa a gente perder tempo com quem não quer. Então, não tem negociação, Lucão. Bacana você ter falado isso. Eu quero deixar só um dado, esse dado não foi eu que criei, que dentro de uma empresa, trabalhando na esfera, você falou na esfera, né, espiritual, eu vou falar agora num dado científico de Harvard, que de várias empresas entrevistadas, dentro de uma empresa de 100% de pessoas, 30% dessas pessoas são produtivas, 50% só fazem o básico e 20% atrapalham. Foi muito de encontro que você falou. Tem as pessoas que agarram a cultura e dão sangue pela empresa. Tem 50% que está naquele processo de se conhecer, de adaptação, de sair daquele limbo e ir adiante. Né? Esse 50% que está fazendo o básico, para ele dar o próximo passo. E tem 20% que estão atrapalhando, que estão abortando, que estão apodrecendo o seu negócio, a sua cultura, os seus valores. Então, foi muito de encontro. Você vê o tanto que faz sentido o que você disse. Perfeito. Se você, às vezes, tinha alguma dúvida, que eu sei que não, mas acabou, porque é um dado científico que veio de Harvard. E eu peguei isso. 20% das pessoas dentro de uma empresa estão atrapalhando o progresso dela.
Progresso em todas as esferas. Perfeito. Né? Não só na parte financeira, mas também na espiritual. Nos alinhamentos, né, de cultura. E 50% você tem que trabalhar, porque os 30% você já está vendo a pujança dessa turma. Você sabe por que disso, Lucão? Por quê? Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas reativas, as ativas e as proativas. As reativas você tem que estar sempre estimulando, sempre cutucando, sempre falando. As ativas, meia palavra basta. Puf. E as proativas você não precisa nem falar. Não precisa nem falar. A hora que for, já voltou. E uma mensagem que eu queria deixar para você que é líder. Aceite esse papel, tenha paciência com as pessoas. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levantou um líder para conduzir o povo. Para de achar que as pessoas são como você, para de medir elas com a sua régua. Se todo mundo fosse igual a você, não tinha ninguém para trabalhar. Então, paciência com o ser humano, olhe para ele a partir de quem ele é e não a partir de quem você gostaria que ele fosse. E quando você aceitar seu papel de liderança, acabou, Lucão. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu não era Jesus, que eu não mudava todo mundo, não quer? Destino liberado, vai ser feliz. Quer? Vou dar meu melhor. Isso. Então, era só isso. Obrigado pela oportunidade, viu? Satisfação imensa. Uma honra. Pessoal, prazer imenso aí ter ficado com vocês até o final. Obrigado por terem nos acompanhado até o final. Nós estamos chegando aí 1h30 mesmo, né, de conteúdo, né, não, Abi? 1h30 de conteúdo. Meu muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que para mim foi riquíssimo, né? Como há muito tempo eu não tinha escutado aí, né, tantas palavras sábias e palavras de Deus, palavras boas, né, que vão me dar energia. Eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo até agora se sentiu também energizado, porque esse cara, ele tem realmente o dom da palavra, ele é usado. Amém. Né? E obrigado mais uma vez. Espero vocês aqui no nosso próximo episódio. Fiquem todos com Deus, hein, pessoal? Tamo juntos.